Olá, gente, trazendo mais um vídeo aqui para o Comentando os Fatos. Meu nome é Margarete, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. Vou lembrar vocês, gente, já no comecinho do vídeo, deixem um like, por favor. O like é uma forma aí de vocês, do YouTube, reconhecer o nosso trabalho, né? Mas vamos lá, vamos ao vídeo de hoje. Como vocês estão percebendo aí, eu não estou vindo gravar vídeos todos os dias, porque tem algumas coisas muito importantes que eu estou aguardando os resultados. Eu tô lendo o inquérito, tô relendo o inquérito, então eu tô muito ansiosa para o resultado do que vem por aí. E eu acho que teremos grandes surpresas. Vocês aguardem. Quando há um crime dessa natureza, como foi o caso da Vitória, eu acho muito importante quando as famílias elas se interessam por buscar realmente justiça. Vocês viram o podcast que o pai da Vitória participou ontem? Gente, é lamentável. Lamentável por quê? Primeiro que eu acho que ele deveria estar acompanhado do advogado da Vitória, né? Segundo, porque ele não sabe nada do inquérito, ele não sabe uma vírgula. Terceiro, porque ele tem filhos, né? Ele tem filhos, gente. Então, precisavam ler esse inquérito todo. A família da Vitória precisa saber o que está escrito lá. Ver todos os pontos, analisar todos os pontos, todos os depoimentos, todas as falas. Um que desce, outro que sobe, um que vai para Sapolândia, outro que fica. Gente, tem tanta coisa ali para observar. A confissão do Michael, não, eles viram só pelo pai. Pelo pai, eu vi que ele assistiu apenas o Cabrini. E não dá para ser assim, porque senão a Vitória não vai ter justiça. É a Vitória, que fique bem claro aqui, a Vitória não terá justiça. Porque não adianta colocar o Michael lá e as pessoas, os reais culpados ficarem soltos, né? Então, vamos aí, vamos comentar aí sobre os fatos recentes. Vocês viram que a confissão dele, ela tá sendo aí completamente desmontada pelo Abraão, né? Então, eu também vi e revi essa confissão várias vezes, não é uma vez só. São várias vezes que a gente vê e revê, pra gente ter certeza do que a gente tá vendo. No meu vídeo anterior, eu falei pra vocês, eu falei do cabelo da Vitória, falei, será que o Michael queria vender o cabelo dela? Ah, pronto, já saiu o vídeo por aí falando que o cabelo custa 5 mil, que foi feito magia, que não sei o que, não sei, eu não sei da onde essas pessoas tiram essas coisas, não sei, de verdade. Para você ter um canal grande e vir aqui falar, olha, eu não acredito. Se você não acredita, você que é o dono do canal, então você não traz, né? Ah, eu não acredito, mas eu achei pertinente. Então você pega a pessoa que te falou que foi procurada para fazer tal coisa e denuncia ela. Porque ela pode levar aos outros, aos outros partícipes desse crime. Ou então, a pessoa realmente que a gente quer ter em mãos, né? Ah, uma pessoa veio me falar, olha, me chamaram para fazer esse trabalho, para retirar o cabelo dela, para fazer isso aqui, para fazer magia, não sei o que e tal. Peraí, eu tô falando com quem? Como que é teu nome? Joana, fulana, né? Ô, doutor, ó aqui, ó, esse número aqui me ligou e tá me falando isso. Vamos lá procurar saber se é verdade? Agora, vim falar, me deixar assim, né, não sei pra quê, não sei pra qual motivo, né, que
a pessoa vem trazer uma desinformação. Não é uma informação, é uma desinformação. Foi sim comentado que poderia ter algo ali relacionado ali no começo, mas não, gente, caiu por terra tudo isso aí. Ai, o tal bruxo, foi o bruxo, e não sei o quê. Não, gente, não foi, gente. Foi gente de lá, gente que conviveu, gente que sabia os passos da Vitória. Foram pessoas que conheciam a Vitória, pelo menos de vista, mas conhecia a Vitória. Não foi uma oportunidade. Ah, ela tá sozinha, então eu vou parar ela aqui e vou pegar ela e vou levar lá para minha casa, para aquele local, né? Porque o delegado, ele fala que o Michael teria levado, que o Michael teria dito que levou ela diretamente para o local. Só que na confissão dele, o Michael diz que se desesperou e foi direto para casa dele. Deu para entrar no carro, ela entrou no carro e a determinado momento ela começou a se debater e estava do lado do veículo, do seu lado, e desferiu os golpes. Ele comenta que teria levado direto para o local em que teria deixado. Então nem o delegado tá se entendendo, nem o delegado. Eu falei pra vocês, ué, mas de onde que o Michael tirou isso aqui? Porque não foi como estão falando, golpe, não foi. No pescoço não, no pescoço foi daqui aqui, ó. Foi cirúrgico, né? É daqui aqui, não foi um golpe, não. Não foi, isso não existe. Agora, e na camiseta dela, que o furo tá bem aqui, ó, na camiseta dela, e não tem DNA na camiseta. Não tem DNA na camiseta da Vitória. O exame, vou bater nas teclas, O exame de papiloscopia, é esse o nome, porque ninguém me corrigiu no outro vídeo, então é esse o nome, do pincelzinho lá. Na casa não foi feito. Não foi feito. O Michael diz que entrou, que... Gente, não tem fundamento essa história montada. É uma história montada, né? Não tem fundamento, não tem. O Michael diz que ela entrou no carro de livre e espontânea vontade, né? Que ela ficou nervosa, ela não se defendeu, a primeira foi aqui, a segunda aqui, não. Ai, sujou tudo ela aqui, ó. Sujou ela aqui inteirinha, aqui. Mas o carro não sujou, não precisei lavar o carro, porque o carro não sujou. Aí lá na confissão, tava chegando a festa do peão de Cajamar, né? Uma das festas, eu já fui, tá, gente? Porque aqui do lado da minha cidade, já fui. Tô pretendendo ir pra lá também. Enfim, então, eu até perdi o fio da meada aqui, agora. Perdi, mas vou me encontrar. Bom, ele fala que que foi pra casa. Foi pra casa, entrou na casa, não tem o exame de papiloscopia que poderia indicar ali os vestígios, o DNA. O DNA que não tem lugar nenhum, né? Não tem DNA da Vitória. Eu não consegui achar o vídeo daquela japonesinha, aquela perita japonesa, que ela fala, foi muito pouco, pleonasmo até, né? Mas foi pouquíssimo líquido vermelho que foi encontrado da Vitória. Aí a casa tava lá, cheia do material, cheia, foi um negócio assim que tinha para todo lado. Nossa, agora pegamos ele, tem na casa inteira. A casa inteira tá suja e não sei o que. Você vai lá ver, você sabe que o luminol, qualquer outra substância, luminol, suave, o azul, não sei o que, o nome que você quiser dar, né? Vai reagir com outro produto. Óbvio, o Michael limpou a casa, né? Junto com a Semilis, eles limparam a casa toda para entregar a casa limpa.
Agora, ouviram o dono da casa para saber se realmente ele pediu a casa ou não? Tanta gente que colocaram nesse caso da Vitória e não consta depoimento. Não consta. O Cícero não tem depoimento, falaram que o Cícero já está empregado na prefeitura. Vou confirmar isso aí. Porque se isso aí for real, esquisito. Um tanto quanto estranho, se for real. Porque esse cara ameaçou testemunha. E nem ouvido ele foi. Testemunha, né? Testemunha, o tal do Né lá, ele ameaçou, né? O Né. A Vitória estava com medo naquele ônibus que tinha câmeras, mas não estava funcionando naquele dia. Inclusive, o senhor Carlos foi até a delegacia e pediu essas imagens. Eles disseram que para o senhor Carlos eles não poderiam entregar. Porém, quando eles foram analisar, não estava funcionando naquele dia. Não estava funcionando naquele dia. Nesse ponto que o Michael fala que ele pegou a Vitória, tem um muro rosa de frente, que é enorme, uma chácara enorme. Tem gente ali que ouviu. Gente, pessoas que não foram ouvidas são importantíssimas para esse caso. Pessoas que ouviram ela dizer, me solta, você tá me machucando. Já falei para vocês, no local de mata, onde na madrugada caiu uma moeda no chão do vizinho, você escuta. Porque o silêncio é ensurdecedor. Eu sei porque eu já estive num local assim, já falei para vocês também. Agora, tudo isso não existiu. O que existiu é o Michael. E vocês sabem por que o Michael tá lá? Por causa daquela maldita frase da Semelis. Não, eu não estava com ele. E o Michael fala, eu estava com a minha esposa, na entrevista que ele deu lá pro Gotino. Eu estava com a minha esposa, não, eu não estava com ela. Porque imagina, você está sendo incriminado de algo que você não fez, né? De um absurdo desse. Aí você vai falar com o repórter, você não é treinado, né, para essas coisas. Você vai falar ali, você fala, não, eu tava com a minha esposa. Não, eu não tava com a minha esposa, tava com ela no telefone. No WhatsApp ele quis dizer, né? Mas aí ficaram com a primeira frase. Eu tava com a minha esposa e a esposa fala, não, eu não estava com o Michael. Isso aí foi uma coisa que enfiou ele lá. Mas, graças a Deus, a gente tem aí perícias para serem concluídas. Perícias. Tanto das fotos que o Michael não sabia dessas fotos. Motivo? Sim, porque você acabou então. Quanto às fotos? Perguntaram. O delegado pergunta para ele na confissão, ele fala, não, tipo, ele nem sabia, gente. É como eu falo, o print tava no celular do Michael, o print da Vitória dizendo, bora pra casa que amanhã tem mais. Pra que ele ia tirar um print daquele stories? Pra que esse print, gente? Ai, se fosse uma foto dela indo pra casa, ok, mais uma foto da Vitória no celular. Agora o print, pra quê? O print não ia conduzir ele pra lugar nenhum. O Dr. Aldo Galiano, delegado muito importante. Por que ele saiu do caso? Não sei. Não sei. Mas estava no caminho certo. O Dr. Aldo Galiano diz uma coisa, o Dr. Carlos também disse lá na época, a gente precisa descobrir quem fez essa barbaridade. O próprio secretário de segurança também disse. Próprio secretário de segurança. O doutor Fábio, não. Tentar achar onde ocorreu essa barbárie. Isso é crime de vingança, é pela crueldade. Doutor Fábio, ele fala, não houve spam, não houve tortura. Eu acredito no Michael. É, doutor. Verdade que o senhor acredita no Michael? Óbvio, né? Óbvio que o senhor acredita. Tem que acreditar, né? Outra coisa, o secretário de segurança pode interrogar uma pessoa que está prestando depoimento?
Eu nunca vi isso. Como eu falo pra vocês, eu nunca vi uma confissão como essa do Michael. Nunca vi. Há registros aí no mundo do crime? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi um delegado digitar para o escrivão o que ele tem que escrever. Será que o escrivão não sabia? Ponto, vírgula. Porque ele dita tudo. Michael se desespera e vai direto para a sua casa. Ponto. Chegando lá, vírgula. Ele dita tudo. Ponto, vírgula, ponto de exclamação, tudo. Então tem que trocar de escrivão. Ou é porque, como o doutor Fábio Costa fala, que a delegacia de Cajamar não tem capacidade para investigar um crime desse. A gente viu que não tem. A gente viu, tá aí na cara de quem quiser. Não tem. Esse fato da Vitória deveria ter sido encaminhado para o DHPP. Porque é muito mais sério do que as pessoas estão trazendo. É muito mais sério do que aquele depoimentozinho, do que aquela confissão conduzida, montada, né? É só você assistir. É só você assistir. Ai, mas você tá falando que montaram, você tá acusando que... Não, tô falando o que o Michael falou na declaração dele no Cabrini. Que falaram pra ele falar isso, isso e isso. E eu realmente concordo com ele. Eu realmente, porque ele não sabia contar. E tá no meu primeiro vídeo aqui neste canal. Eu fiquei indignada com esta confissão. No meu primeiro, assim que jogaram na mídia, primeiro vídeo que eu falo sobre esta confissão, eu coloco para vocês essas dúvidas. Nunca vi uma confissão ditada. Nunca vi. Ai, foi no pescoço? No pescoço? O cara não sabia, né? Ele não sabia o que falar. No pescoço? No pescoço? Ah, foi no pescoço. Aonde no pescoço? No pescoço. Até que ele olha, né, no outro vídeo eu não tinha visto, mas eu falei, né? Sai fontes e voz da minha cabeça. Falei, será que não olhou pra cima? E daí tá ali de frente, né? Nos vídeos que a gente recebeu, o vídeo completo. Tá ali na frente, né, dele. O delegado fazendo assim. Nossa. Aí, no momento da exaltação, eu acabei inserindo um golpe no pescoço dela. Aonde? Eu acho que ficou feio. Feio. Para a polícia de Cajamar. Ficou muito feio. O secretário de segurança estava ali fazendo o quê? Eu me pergunto. Ele estava ali, sentado do lado do Michael. Agora, pode fazer pergunta para o interrogado? Qualquer pessoa, os policiais que estavam ali, o escrivão poderia perguntar as coisas para ele? Então, qualquer um poderia fazer a vez do delegado. O papel do delegado se coloca onde? Não, peraí, tem que ter o escrivão e o delegado, o escrivão e o interrogado. 3 pessoas. Ali estava cheio de gente. Um filmando de frente, que depois pararam, né? Que o Michael pediu. Aí não tem as expressões sociais do Michael, mas tem os pedaços mais interessantes. Onde ele baixa a cabeça, onde ele faz assim, ó. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Onde ele deita na mesa. Depois ele pede para parar, continua um atrás dele, que o Michael tenta olhar, ele tenta olhar para trás. O cara filma o chão. Por que esse circo? Por que esse circo? Tá gravando sim. Por que o cara de trás tentou esconder dele que estavam gravando? Qual o problema de estarem gravando? O Michael não poderia saber? Por que o Michael não poderia saber? Eu espero que tudo isso seja derrubado. Porque tem que colocar lá os principais. Quem são os principais? Ah, e se o Michael tem participação, que coloquem. Que coloquem o Michael na participação. Que coloquem. Mas que vão atrás. O que precisa ser feito? Irem atrás
de quem mandou fazer isso com ela. Quem foi que pegou a Vitória ali, naquele triozinho escuro? Não tinha uma luz ali, poste ali, por aquele caminho que a Vitória resolveu fazer naquela noite. Nada de iluminação. Então, quem é que estava ali esperando a Vitória? Quem é? Ninguém, nem o motorista, o Marcelo, nem o Matheus, Matheus? Foram na casa do Matheus, a polícia foi fazer perícia lá, e foram na casa do Dandan. Na casa do Gustavo Vinícius, eu não sei se foram. Agora, o ficante dela, Gustavo Vinícius, é estranho também. Você ser ficante de alguém, a pessoa fala assim, ó, você pode me buscar? É que meu pai não vem me buscar e eu tô com medo. Aí ele responde, entendi, kkk. Não consigo entender. Entendi, kkk. E depois ele sai e vai ficar com essa moça aí. Que é o que eu falei. Não sabemos quem é. A herb dele dá lá certinho, no mesmo local. Ah, mas é o Michael. Agora, o Marcelo não confirma, ele não confirmou. Ele não falou, era o Michael, eu vi o Michael. O Daniel era pra estar lá no lugar do Michael, o Dandan, que é amiguinho lá da família. Inclusive, senhor Carlos, era pro amigo do senhor estar lá. Agora, o senhor não sabe de nada do inquérito. O senhor não sabe de absolutamente nada. O que o advogado do senhor está fazendo, o senhor sabe? As petições que ele está fazendo, o senhor sabe? Porque o senhor fala que o senhor fica sabendo tudo pela mídia. E pela mídia tem muita informação errada, senhor Carlos. Pela mídia. O senhor tem um inquérito aí. Leiam juntos no final de semana, tá todo mundo trabalhando durante a semana. Sentem juntos e leiam. Leiam. Ó, isso aqui não bate com isso. Tem 2 celulares que são iguais. Tem a data do depoimento do Matheus, do Matheus. A data do depoimento dele. Até o senhor Fábio Costa contestou isso. Mas e aí? Ficou só nisso, doutor? O senhor é advogado da Vitória. Tem lá a data, o mês e o ano errado. Eu não consigo entender. Se vocês conseguem entender, por favor, me expliquem isso. Vamos colocar o Michael lá? Qual é a participação do Michael? Qual é? Porque, aí o delegado fala, né, Dr. Fábio Senac, que ele não sujou as mãos, que ele só sujou as mãos e que ele entrou e colocou a mão no batente da porta. Você vai fazer o quê com essa informação? Ele sujou, sim, a mão, mas ele colocou a mão no batente da porta, colocou os pertences da Vitória na casa. Na casa não, ele fala no depoimento que ele deixou as coisas da Vitória no lado de fora da casa, do lado de fora. Aquele trio que mostram aí imagens, que eu também tenho aqui a imagem, e eu não vou colocar, porque já colocaram, não dá para andar nenhuma pessoa naquele lugar lá, muito menos carro. Não dá para passar ali, naquele caminho mais curto, para chegar lá onde a Vitória foi encontrada. A Vitória, como eu volto a frisar para vocês, o estado que ela ficou, inadmissível, inaceitável. Ela ficou no mínimo 1, 2 dias com essas pessoas. Que sim, o prazer delas foi ver a Vitória no estado em que elas deixaram, aos poucos, aos poucos. Não foi assim não, gente. Não foi desse jeito não, gente. Do jeito que o delegado tá querendo, né, colocar aí para todo mundo. Não foi assim não. Ela sofreu demais. Eu só queria saber se essas pessoas conseguem dormir. Será que esse povo todo consegue dormir? Deitar a cabeça no travesseiro e falar, a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz, eu consegui colocar o cara que realmente fez tudo aquilo com a Vitória na cadeia? Será? Será que eles podem? É o que eu falo, né? Eles são pais também.
E a lei do retorno, ela é para todas. A lei do retorno, ela não é só para mim. Ela é para todo mundo. Isso é o que mais acalma a minha alma. Mas dias menos dias, Deus nos dá as respostas para tudo. É só esperar o tempo dele. Não tenham pressa. Não tenham pressa. De nada, gente. De nada. Tudo que você viver na sua vida, amanhã será mostrado através da mesma pessoa que lhe causou mal, que ela era a má pessoa e não você. Então, eu estou agarrada nisso e agarrada na perícia. Eu não vejo a hora de ficar pronta essa perícia. Outra coisa que eu vou falar para vocês aqui. A foto que está sendo circulada aí de um carro da prefeitura na casa da dona Edneide. Não é na casa dela, é na... Se eu puder, se eu conseguir, eu vou deixar o texto aqui para vocês. É na casa de uma tal de uma Marli, uma senhora chamada Marli. Mas as pessoas ali vão ver isso melhor amanhã. Mas não foi na casa dela, não. Inclusive, o Frank até disse, né, que não é a mãe do Michael na foto, não é. É uma senhora, que eu não sei quem é, mas aquela senhora provavelmente mora ali, né? Se ela tá ali, não sei. Mas não foi na casa da mãe dela, da mãe do Michael. Então, gente, calma, calma, que para tudo tem resposta. Todas as dúvidas que eu tenho, todas, porque disso, porque aconteceu isso na gravação, porque daquilo, todas elas eu estou perguntando. E eu falo, por favor, me diga a verdade. Eu não quero trabalhar em cima de mentiras. Eu não vou trabalhar em cima de mentiras. Como eu vi uma incoerência gigantesca no caso da Vitória, é justamente isso que eu estou fazendo. Se eu não tivesse visto essa incoerência no depoimento do Michael, na confissão, aí seria diferente. Mas depois do que apresentaram, desde o início, que eu falo, eu afirmo aqui, começaram a falar de um outro caso que não era o da Vitória. O caso da Vitória foi até o primeiro mês e meio. Acredito ali, era o caso da Vitória. Depois mudou tudo. Não tinha mais spam, não tinha mais tortu, né, doutor delegado? Não tinha mais tortu, não tinha, não. Como que uma pessoa que vê a foto da Vitória fala que não houve tortu? Como? Como? Eu fico indignada. Indignada da pessoa olhar aquelas fotos e falar, não houve tortu. É demais pra mim. Aí o Michael fala que colocou ela numa cova rasa. Ah, mas como que ela apareceu lá? Aí um outro cidadão lá, né, que eu falei, é o que eu volto a falar, ele deveria estar falando com o delegado, não com os cidadãos lá presentes, né, não com os cidadãos que estavam lá, por lá, né. Mas ele olha e fala, será que algum bicho, animal? Tá, se fosse algum bicho, algum animal, cadê a marca no corpo da Vitória? Que ela não tem nem marca de defesa. Nem marca de defesa a Vitória tem. Como se explica isso? Tem o furo, sim. Tem o furo lá, sim. Como se explica isso? Que nem a perícia não explicou. Nem a própria perícia explicou este furo. Aí querem que eu acredite na confissão do Michael. Ele confessou? Confessou. O que ele passou naquela noite? Você estava lá? Você estava lá? Você sabe? Você sabe o que foi oferecido para ele? O Michael, gente, ele é réu primário. Ele nunca lidou com essa coisa do crime. Ele nunca esteve próximo a essas pessoas, né? Então, quando ele chega lá na delegacia e vai falando 11 dias, um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, e ele lá, né? Quando foram visitar o Michael,
me disseram que ele não conseguia nem falar. Que ele estava acuado numa parede, tremendo, ele não conseguia, ele estava sem comer, ele não conseguia falar. É desse jeito. Aí falaram, ele tá gordinho, né? Agora ele tá gordinho. É triste, gente. É triste você lidar com a escuridão. É muito triste você não estar lidando com a clareza dos fatos. Você olhar, igual o caso o caso Garnica, que tá nítido que foi aquela senhora maquiavélica, né? Aquela bruxa que fez tudo aquilo com a própria nora e a própria filha. Tá claro isso. É complicado quando você não enxerga isso em outros casos. É muito complicado, mas a gente vai chegar lá. Porque Deus é mais. A gente vai conseguir chegar lá. Se Deus quiser, a gente vai ter alguma resposta para pelo menos falar, ó, tem isso aqui, ó. E agora? E agora que a gente conseguiu isso aqui, como é que fica? É isso que eu tô aguardando, gente. É isso, gente. Um beijo. Uma ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.